Olá, pessoal, tudo bem? Sextou dentro de casa. Ok. Vamos lá, pessoal. Nossa aula de língua portuguesa, ok? Nossa oitava videoaula. Pessoal, hoje nós vamos ler um texto na página 72, tá? Eu vou ler junto com vocês e vou fazer alguns comentários, tá bom? E nós vamos responder a uma pergunta na página 73 sobre esse texto. Tá bom? Então, até agora a gente estava conversando sobre a importância da língua, né, as diferentes formas de comunicação. E aí a gente chega num texto que faz a pergunta assim, né, o que nos diferencia dos animais? Né? Por que nós somos diferentes em termos de comunicação, tá bom, pessoal? Por que nós somos diferentes em relação aos animais em termos de comunicação, de língua, tá? Então eu gostaria de ler com vocês e peguem um marca-texto, uma caneta marca-texto, porque eu vou pedir para vocês grifarem alguns trechos que eu considero importante, tá bom? Vamos lá então. Você consegue explicar por que o homem, no decorrer dos séculos, conseguiu inventar tanta coisa como a roda, a escrita, a máquina a vapor, o avião e o computador, e os animais vivem praticamente da mesma maneira, geração após geração? Você consegue explicar isso? Você tem alguma ideia do que, por que isso acontece? Né? Eu acredito que vocês tenham estudado com o Hernandes a evolução, né? Ou estão estudando a evolução do homem, né? Do Neandertal, né? Australopithecus, não tem essa evolução. Então, por que nós conseguimos evoluir tanto fisicamente quanto culturalmente e os animais não, né? Vamos lá, vamos ler esse texto então. O que nos diferencia dos animais? Fisicamente, os macacos se parecem muito com os homens. Como os humanos, eles aprendem com relativa rapidez, não só pela experiência, como também pela observação e imitação do que os outros fazem. Então, por meio da imitação, vocês já devem ter visto alguns criadores, né, lá no zoológico, alguns tratadores de animais fazendo algumas coisas, alguns gestos e os macacos repetindo, né? Então vamos lá. Os macacos são capazes de aprender a usar ferramentas e até de inventá-las. Por exemplo, um macaco pode usar um galho para alcançar formigas que estão em um buraco, em um orifício, ou usar uma pedra para quebrar a cascadura de algum alimento. Nesse caso, o galho e a pedra foram usados como ferramentas para conseguir algo. E mais, se um macaco observa o outro usando o galho ou a pedra como ferramentas, é capaz de imitar seu comportamento e aprender uma maneira mais eficiente de alcançar formigas e quebrar cascas duras. No entanto, os estudos amplamente aceitos realizados até agora indicam que os macacos não conseguem usar esse conhecimento para resolver outros problemas um pouco diferentes, nem transmiti-los para gerações futuras. Um aprende do outro apenas se estiverem juntos, no mesmo lugar e tempo, só observando, tá? Então, pessoal, vocês têm aqui uma questão que é o seguinte: existe uma necessidade para o animal, tá? Por exemplo, ele tem que quebrar uma casca de uma fruta dura. E aí ele consegue resolver esse problema usando uma pedra, jogando a fruta no chão. Só que ele não consegue pegar esse conhecimento e passar adiante, né? Por exemplo, chega num outro macaco que não estava lá, ele não consegue contar para ele, olha, cara, eu descobri um jeito da hora de abrir a fruta. Eu pego a pedra e abro. Então, talvez essa seja uma primeira diferença dos animais para os seres humanos. Né? Se eu aprendo alguma coisa, eu consigo contar, passar para outro amigo, outro colega que não estivesse ali naquele momento. Tá, pessoal? Vamos ver aqui o que diz. Ó. Já os humanos, além de aprenderem pela observação e imitação, são capazes de transmitir o que aprenderam às gerações futuras. Eu queria que vocês grifassem, tá bom? Essa parte, ó.
são capazes de transmitir o que aprenderam às gerações futuras, para as gerações futuras, tá? Como isso, pessoal? Os livros, tá? Então, por exemplo, a gente tem os livros de história, por exemplo, que contam a história lá atrás e vai passando de geração em geração, as pessoas vão estudando, vão aprendendo, tá? Daqui para frente, acredito que mais videoaulas, né? Então eu estou gravando aqui para vocês para transmitir esse conhecimento para vocês, transmitir essa ideia para vocês, tá bom? Então nós temos ferramentas, meios para transmitir essa informação, coisa que os animais não conseguiram desenvolver até hoje, tá bom? Então vamos lá. Por isso se diz que os humanos, diferente do que ocorre com os outros animais, produzem cultura, né? Música, a gente grava música e o CD vai para qualquer lugar. Hoje em dia, o live streaming com o Spotify, por exemplo, qualquer pessoa é capaz de acessar uma música que foi gravada lá na Austrália, lá no Japão, tá? Instantaneamente, tá? Então, vamos dar sequência então. Ó. Por que apenas os homens são capazes de buscar formas cada vez mais aprimoradas para solucionar os problemas? Por que entre os homens cada geração herda o conhecimento das gerações anteriores? Então, o meu avô ensinou o meu pai, que me ensinou, agora eu ensino meu filho, que vai ensinar o filho dele, enfim, vai passando, tá bom? Por que isso também não acontece com os outros animais? Nem mesmo com os macacos considerados tão inteligentes? Porque eles não possuem uma linguagem. Não é que eles não possuem uma linguagem, eles até possuem, pessoal, mas não possuem uma linguagem tão desenvolvida, tão avançada quanto a nossa, tá? Ou seja, não falam para contar aos outros o que descobriram, para discutirem, debaterem juntos uma ideia e se haveria uma solução melhor. Entre os homens, o conhecimento passa de geração a geração e se modifica, se amplia, porque é transmitido pela palavra falada ou escrita. Lembra que eu falei dos livros? Essa é a grande diferença entre nós e os demais animais, que nos permitiu inventar a roda, o avião, o computador, a descobrir como funciona o nosso organismo, a curar doenças. Vamos torcer para que a gente ache essa cura da Covid logo, prevenir acidentes, entre tantas outras façanhas, tá bom? O que é façanha? É conquista, assim, é uma conquista importante, né? Então, pessoal, vou fazer um mind map aqui só para vocês verem, tá? Nós temos, então, os animais. Tá? Eu vou colocar versus, mas não é uma competição, é só uma comparação. Versus os humanos, tá bom? Então, o que a gente tem de diferente? Transmissão de informação, pessoal. Os animais não são capazes de transmitir informações. Já o homem é, por conta da linguagem, eu diria linguagem avançada, tá bom? Porque a gente consegue perceber muitos animais se comunicando entre si, mas não a ponto de conseguir ensinar e contar uma coisa para o outro, ok? Então, olha só. Transmissão de informação, de conhecimento, que é dos humanos. Então, eu vou ligar aqui dizendo que é característico dos humanos e não tem nos animais. Por meio de uma linguagem, então, por meio de uma linguagem avançada, tá? É assim, é dessa maneira que a gente consegue transmitir o nosso conhecimento. Bom, vamos para a página 73 para a gente ler o que ele vai pedir para você discutir e refletir. Olha só. No Brasil ainda existem alguns grupos indígenas que vivem em reservas indígenas, né? Lugares demarcados e protegidos, tá bom? Conservando, mantendo os seus velhos hábitos e a sua língua original, tá? A sua língua materna. O que você acha que pode acontecer se os índios brasileiros perderem o direito de viver nas reservas indígenas e forem obrigados a se integrar à cultura do homem branco e forem obrigados a começar a conviver com a gente? O que você acha que pode acontecer com eles, pessoal? Então, é uma reflexão que vocês vão fazer e vão escrever aqui, tá? Quais os possíveis acontecimentos, né, se os indígenas começassem a viver
entre os homens brancos. O que ia acontecer? Isso ia ser bom para eles? Ia ser ruim para eles? Por quê? Né? Você é a favor disso? Você é contra? Por quê? Tá bom? Deixe bem claro a sua opinião e justifique a sua opinião. Ah, porque sim. Não. Justifica o que você acha, conversa com a sua família, pergunta a opinião deles para você também elaborar a sua de uma maneira mais consistente, tá bom? Escrevam esse parágrafo, né? Pode ser 1 ou 2 parágrafos, tá? Explicando a sua opinião e manda no meu WhatsApp, no meu chat privado, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês consigam refletir sobre essa ideia. Bye bye, see you.